Salve, salve galera, mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo direcionado para os meus queridos alunos do curso de Direito da Unifev. E pessoal, mais um vídeo aí para o pessoal do sexto período. Seguindo o tema, né, que vocês viram que nós já estamos acompanhando o plano de ensino, estamos acompanhando o material que foi passado para vocês. Hoje o tema é muito legal, é um tema bem interessante, principalmente para quem pensa em prestar concurso para o Ministério Público. É a petição mais feita pelo promotor de justiça. É a petição que ele mais sabe fazer. É a denúncia. Pessoal, a denúncia nada mais é do que a peça-ovo, a peça inicial do processo penal. É através da denúncia, que é a peça acusatória, né, que ela inicia essa ação penal pública, né, condicionada ou incondicionada, e é lá que o promotor vai explanar os fatos, né? Ele vai indicar as provas que foram produzidas, ele vai indicar quem é a pessoa que teria praticado, em tese, esse ilícito, em que circunstância, em que momento que a pessoa praticou. Inclusive, ele vai expressar manifestamente a vontade do Estado, através dele, Ministério Público, em processar a pessoa e condenar a pessoa. Tá ok? É aqui que se firma a pretensão punitiva do Estado. E aí vocês vão verificar no material de vocês que eu coloquei os requisitos, que estão lá no artigo 41. Tudo bem? Os requisitos, eu coloquei um rolzinho ali para vocês, nós vamos estar aprofundando, inclusive, com a leitura do livro. Mas, basicamente, eu tenho que descrever o fato. Quer dizer, em todas as circunstâncias. O Ministério Público, quando ele vai iniciar a peça, a denúncia, ele vai direcionar para qual juiz que ele está mandando aquela acusação, ele vai colocar o número do processo e ele vai começar descrevendo o fato, tá ok? E a descrição tem que ser precisa, porque o autor deve incluir todas as circunstâncias que cercaram os fatos, até para que ele possa propiciar a ampla defesa do contraditório, para que o réu possa se defender desses fatos que são alegados. Tudo bem? Em circunstâncias até mais delicadas, né? De forma alguma, ele pode criar fatos que não estão contidos nos autos, na documentação que ele está apresentando. Uma possível deficiência nessa narrativa, tá ok? Ela pode gerar até mesmo a nulidade, a inépcia dessa ação. Lógico, é uma deficiência que não impeça a compreensão da acusação. Se não for uma peça, digamos, um monumento de narrativa, uma perfeição de narrativa. Por outro lado, se ela suprir a necessidade de transcrever e narrar os fatos, ela vai ser aceita, tudo bem? Porque uma possível deficiência, desde que não impeça, né, a compreensão da acusação, é possível que essa omissão, de alguma forma, ou por alguma circunstância acidental, não tenha sido colocado e não cause a invalidade da denúncia, tudo bem? E essa falha pode até ser corrigida na sentença ou até mesmo num aditamento, tudo bem? Na hipótese de crimes praticados por mais de um agente, o Ministério Público, inclusive, tem que se atentar pela necessidade de individualizar o máximo possível a conduta de cada um dos agentes. Ele não pode, de uma forma genérica, falar fulanos praticaram tal crime. Ele tem que falar que fulanos praticaram tal crime, fulano fazendo e falando isso, fulano fazendo e falando aquilo. Ele tem que descrever de forma pormenorizada, inclusive o tempo que aquilo aconteceu. Tudo bem? Um outro requisito é a qualificação do acusado, tá? Ele tem que fornecer os dados que possibilitem sua identificação. Tudo bem? Inclusive, o professor Fernando Capês, ele infere que qualificar consiste em apontar o conjunto de qualidades pelas quais se possa identificar o acusado. Às vezes você não tem número de RG, número de CPF, mas o Ministério Público consegue descrever a pessoa de tal forma na inicial que se torna notório e fácil a identificação dessa pessoa. Mas lógico, hoje com o trabalho da polícia judiciária, nós conseguimos e nós podemos facilitar isso, tá? Emite-se uma ordem de serviço para o setor de investigação da polícia para que a polícia possa identificar e trazer os dados daquela pessoa do processo. E esse requisito, inclusive, vocês vão verificar que ele está lá no artigo 259 do Código de Processo Penal.
tudo bem? Que eu vou ler para vocês. Olha, a impossibilidade de identificação do acusado como seu verdadeiro nome e outros qualificativos não retardará a ação penal. Inclusive, recentemente, aqui no nosso escritório aqui em Votuporanga, nós nos deparamos com isso. Foi oferecida a denúncia, são 3 réus, e um dos réus, o Ministério Público não tinha a qualificação completa. Mesmo assim, o processo seguiu e a polícia foi atrás dessa qualificação. E até conseguiu na data de hoje. Pessoal, seguindo, outra condição, outro requisito é a classificação jurídica do fato. O professor Fernando Capês, novamente, ele explica que a correta classificação do fato imputado não é um requisito essencial da denúncia, pois não vincula ao juiz. Mas, via de regra, o Ministério Público ele tem que classificar qual que é o crime que ele entende que a pessoa praticou. Não que o juiz fica adstrito, não que o juiz fica fechado aquilo, e não que o réu ele se defenda daquilo, o réu se defende dos fatos. Mas a classificação jurídica do fato é importante porque está descrito, inclusive, na legislação nesse sentido. E aqui eu sugiro para vocês a leitura do artigo 569, 383 e 384. Tudo bem? Outro requisito da inicial acusatória, da denúncia, é o rol de testemunhas. Lá, na hora que o Ministério Público vai narrar os fatos, ele coloca ao final quem são as pessoas que ele pede para que sejam ouvidas, tá ok? Como pessoas que vão produzir provas no processo para que possam esclarecer e aclarar os fatos. Esse rol de testemunhas também tem que ser colocado. Ele também, por óbvio, tem que pedir na denúncia a condenação e, inclusive, alguns doutrinadores entendem que esse pedido não precisa ser expresso, basta estar implícito na peça. Mas aconselho, colegas, peçam, ok? Outra coisa é o endereçamento da petição, igual eu já disse no começo, onde você vai determinar para onde vai ser distribuído aquela petição, qual que vai ser a remessa daquela petição. Outro ponto, você vai colocar a data que você está fazendo aquela peça processual, o seu nome, o cargo e a posição funcional do denunciante. Tudo bem? Vai descrever que é um membro do Ministério Público fulano de tal, atuando em tal procuradoria, e assim ele vai colocando. Tudo bem? E por último, lógico, a assinatura do denunciante. Que essa assinatura, pessoal, nós inclusive entendemos hoje a questão e reconhecemos hoje a questão da assinatura digital. Tudo bem? Mas tem que ser feita a assinatura. E outra coisa, um tema muito importante que se coloca na doutrina, que a redação tem que ser em vernáculo. Que é isso? A inicial acusatória deve ser escrita em português, porque todos os atos processuais devem ser praticados em língua portuguesa ou trazidos para o português. Ah, mas professor, eu não posso colocar um termo em latim, eu acho que tecnicamente fica mais adequado. Pode, mas tem que ficar numa leitura que fique claro para o leigo, claro para a pessoa que vai receber aquela denúncia, que é o réu. Tudo bem, pessoal? Seguindo nesse raciocínio, nós temos que tratar das omissões. Tá? Eventuais omissões, nós vamos encontrar a solução lá para o artigo 569. Tudo bem? Porque essas omissões elas podem ser supridas até o momento da sentença. Tanto que o artigo 569 ele fala que as omissões da denúncia ou da queixa, da representação ou nos processos de contravenção penal, da portaria ou do auto de prisão em flagrante poderão ser supridas a todo tempo antes da sentença final. Inclusive o professor Pacelli ele fala que as omissões devem entender que todos aqueles dados que não são essenciais, que não estavam constantes, que não estavam descritos na denúncia ou na queixa, passível de algum esclarecimento quanto à matéria que ele trouxe. Tudo bem? São situações que não causam aquela nulidade, ok? Para aquela peça processual. Mas até a sentença tem que ser melhor aclarado. Outro tema bastante interessante é o aditamento, que nós vamos encontrar ali no artigo 45 do Código de Processo Penal, que são as circunstâncias onde o Ministério Público pode aditar a sua denúncia, ele pode alterar ou corrigir ou incluir alguma coisa que ele entendeu que era adequado naquele momento processual. Tudo bem? O prazo para a denúncia nós vamos encontrar lá no artigo 46. Tudo bem? E via de regra ele seria prazo de 15 dias se o réu estiver solto e 5 dias se ele estiver preso. Aí, aquela velha história, né? Se o Ministério Público não
denuncia dentro desse prazo, ele abre a margem para ação penal privada subsidiária da pública. Inclusive, tem alguns doutrinadores que falam essa questão de não cumprir o prazo, que o excesso de prazo não invalida a denúncia. Isso, o que isso quer dizer? O fato do Ministério Público não protocolar ela dentro do prazo legal não torna essa peça inicial nula, inválida. O que pode acontecer é relaxar essa prisão, porque ela se tornou ilegal, a prisão provisória, e a pessoa responde o processo em liberdade, se for o caso, se não for nada justificável. Tudo bem? Pessoal, outro ponto é a inépcia. É quando você não tem a observância dos requisitos legais básicos da denúncia. Quer dizer, por exemplo, a denúncia ela não narra os fatos de forma individualizada, ela não contextualiza dentro de um lapso temporal para que a pessoa possa se identificar e possa se defender. Então, a denúncia é inepta. Nós seguimos, inclusive, um pouquinho do raciocínio lá do Código do Processo Civil. Outro ponto, no caso se a denúncia for inepta, nós podemos entender a rejeição da denúncia, que nós vamos lá no artigo 395 do Código do Processo Penal. Tudo bem? Que ele elenca 3 situações em que a denúncia deverá ser rejeitada, que é, no caso ela for inepta, igual nós falamos, faltar um pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, que nós estudamos ação penal, e faltar justa causa para o exercício da ação penal. Que nesse caso, a justa causa é o mínimo de prova possível, ok? A justa causa, hoje a doutrina e a jurisprudência entende que justa causa é o mínimo de prova possível. Então, inépcia, vamos relembrar, é a ausência de um dos requisitos do artigo 41. A ausência de condição do exercício da ação penal seria a ausência de um dos requisitos que subordinam o exercício do direito de ação. Por exemplo, falta de interesse de agir, de legitimidade da parte, ou possibilidade jurídica do pedido, né? Aquilo não é crime. E a ausência de justa causa, de novo, é a falta de qualquer elemento indiciário mínimo para se processar alguém. Tudo bem? Inclusive o professor Auri Lopes Júnior fala no livro dele de uma forma magnífica tudo isso que nós estamos falando. Ok, pessoal? Também tem a questão do recebimento da denúncia, tá ok? O recebimento da denúncia, a doutrina e a jurisprudência acaba divergindo um pouco quanto à necessidade ou não de fundamentação dessa decisão. Hoje é pacífico que tem que ser fundamentado, mas o juiz tem que tomar muito cuidado para que ele, magistrado, não adiante, né? Ele não avance no critério de pré-julgar o fato. Tudo bem? Por quê? Essa questão de pré-julgar, ele pode se julgar, inclusive, suspeito nessa situação. E, ao julgar o processo, você tem que observar também, você magistrado, se você não está endossando um excesso de denúncia ou uma denúncia alternativa. Isso não existe. A denúncia tem que ser pontual aos fatos que efetivamente aconteceram. E eu também não posso pedir assim, senhor juiz, eu quero que a pessoa seja condenada por roubo, mas se o senhor achar que não, por furto tem que ser. Na denúncia isso não pode acontecer, tem que ser direcionada e você pedir efetivamente o que você pleiteia como órgão de acusação, como membro do Ministério Público, a condenação da pessoa. Ok, pessoal? Aí, se vocês observarem no nosso último slide, eu trouxe a questão da rejeição da denúncia, da fundamentação e o recurso. Tudo bem, pessoal? A questão do recurso, efetivamente dito, da decisão que recebe a denúncia, eu tenho que fazer um habeas corpus. Da decisão que rejeita a denúncia, que não recebe a denúncia, aí eu tenho que fazer um recurso em sentido estrito. Inclusive, eu coloquei lá para vocês um julgado do TRF5, tá bem? Olha só, processual penal, recurso em sentido estrito, descabimento contra a decisão que recebe a denúncia. Porque a decisão que recebe a denúncia, eu tenho que fazer um habeas corpus, porque falta de previsão legal do legislador no critério a qual recurso cabível se o juiz recebe a denúncia. Tudo bem, pessoal? Dentre esses outros temas é o principal, nós vamos discutir melhor lá no Teams. Beijo no coração de vocês, nos vemos na aula. Liguem as câmeras. Paz, fiquem com Deus.